Você já teve a sensação que o teu coração bateu um pouco diferente? Você pode ter tido uma arritmia. Dr. Eduardo Martinello, a arritmia, ela acomete qualquer pessoa? Pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade da vida, desde um bebê no útero da mãe até 90, 100, 110 anos. Com o aumento da idade, a chance de ter arritmia é maior. Existem vários tipos de arritmias. Arritmias que acometem a parte de cima do coração, arritmias que acometem a parte de baixo do coração, arritmia que envolve a parte de cima e de baixo junto. Existem arritmias que o coração fica lento demais, arritmias que acelera demais, ou as batidinhas diferentes que você falou também, que são outros tipos de arritmias, que a gente chama de extrasístoles. Tá. No modo geral, o que seria então a arritmia? A arritmia seria uma batida Ele está ligado a quais os fatores? Certo. Em relação aos fatores externos, por exemplo, pessoas que dizem que o coração palpita, ele dá umas batidas diferentes, como eu falei antes. Sim. Pode estar relacionado a pessoas que tomam muito café, pessoas que tomam muito chimarrão, hoje em dia pessoas que bebem energético, pessoas muito ansiosas. Mas também existem os fatores genéticos. A pessoa já nasceu com um circuito a mais dentro do coração que pode se desenvolver quando criança, quando adolescente ou às vezes com 30, 40 anos de idade. Ou a arritmia do coração envelhecendo também, que são arritmias diferentes nas faixas etárias. Nessa questão dos fatores, por exemplo, refrigerantes à base de cola também podem ser excitantes assim nesse caso? Com certeza, pessoas às vezes tomam 1 litro, 2 litros à base de cola ou de guaraná, também é um fator. Estimulantes hoje em dia, pessoas às vezes que fazem uso de drogas também, isso tudo faz o coração acelerar, e às vezes não é aceleramento, ele sai fora do ritmo normal mesmo. Bom, até já que o senhor tocou nesse assunto, e que se ouve muito falar, por exemplo, das drogas, como balas e entorpecentes como ácidos, LSD e por aí afora, que é muito usado em festas, até um alerta para o adolescente. Porque geralmente eles bebem água e acham que não misturando com bebida alcoólica, eles estão imunes a algum acidente. Nesse caso, por exemplo, ele tendo alguma alteração fisiológica no coração, pode ser fulminante, pode levar à morte. Existem alguns tipos de arritmias que são bem graves. Às vezes a primeira manifestação dela é a morte, e não é só em pessoas de idade avançada não. Pessoas adolescentes, meia idade, então isso pode causar o primeiro sintoma ser a morte mesmo, dependendo do tipo de arritmia. Chega a ser fulminante então? Fulminante, a gente não está querendo aqui assustar ninguém. Existe um monte de arritmia que a gente nem dá remédio, a gente nem trata, só orienta. Mas pessoas que usam drogas e já tem uma predisposição, só que o coração está lá quietinho, só que ele estimulou, ele acelerou, ele deu combustível a mais lá para o coração que acelera, principalmente cocaína, crack, ele pode acelerar de tal forma que ele sai do ritmo normal e a gente chama que ele fibrila e a pessoa pode ter uma parada e morrer.
É fulminante, então. É um perigo muito grande que esses adolescentes ou usuários estão correndo. Com certeza. Bom, a outra questão em relação às arritmias, o que se vê, assim, por exemplo, jogador de futebol morrendo no campo, então, e já se falou alguma coisa a respeito, né? O atleta também, ou o praticante de esporte de final de semana, corre esse risco também? Depende da faixa etária. Quer dizer, acima dos 40 anos, a arritmia pode ser secundária a uma obstrução das artérias, né, que seria a mesma causa que causaria o infarto. Pode faltar sangue para uma determinada região e o coração ou infartar junto com uma arritmia ou fazer algum tipo de arritmia que possa levar a uma parada. No atleta, principalmente aquele que morreu do São Caetano, ele morreu de arritmia, mas ele tinha uma doença de base, ele tinha um coração com uma musculatura mais grossa, ele tinha uma miocardiopatia hipertrófica, que a gente chama, que ela é um fator importante de dar arritmia. Ele não morreu por ter a miocardiopatia, mas a arritmia secundária à miocardiopatia. Nesse caso, por exemplo, a arritmia, ela sempre vai estar associada a uma cardiopatia, ela pode provocar alguma coisa ou simplesmente esse desconforto, essa alteração da frequência? Tem os exames que a gente consegue fazer, a gente chama arritmias em coração normal. Às vezes a pessoa tem um foco lá no coração que, dependendo do estágio que ela está, ou aqueles estimulantes que a gente falou, ou própria ansiedade, ou às vezes mesmo dormindo tranquila, aquele foco ele consegue entrar no meio das batidas normais do coração. A gente faz os exames, se a gente chama de arritmia de coração normal, a gente não dá nem medicamento se a pessoa não sente nada. Tem pessoas que às vezes sentem uma palpitação, desconforto, atrapalha o seu dia a dia, a gente dá alguns remédios para controlar esse tipo de sintoma. E aí eu te pergunto isso, doutor. Há às vezes algumas manobras que são feitas, por exemplo, pessoa com parada respiratória, parada cardíaca. No caso da arritmia, existe alguma coisa que alguém que estiver por perto possa fazer ou não? É encaminhar rapidamente para um médico? Se é aquela pessoa que está lúcida, ele só notou que o coração dele acelerou, descompassou, saiu fora do lugar, existem algumas manobras para determinados tipos de arritmia. Como a gente não vai estar sabendo o que está acontecendo, o que a pessoa pode fazer? Respirar fundo e segurar a respiração é uma maneira. Tem algumas arritmias que revertem. Tem alguns tipos de arritmia com reflexo do vômito, botar o dedo lá dentro e provocar. Tem alguns tipos que revertem. Beber água gelada também é outra maneira que reverte. A água gelada. E a água com açúcar? Não, a água com açúcar é só para acalmar quem está nervoso. Que acaba sendo até, porque vai atrás do copo d'água com açúcar. Na realidade é a água gelada. Para determinados tipos de arritmia. Tem outros que a pessoa vai fazer isso e não vai adiantar absolutamente nada, né? Mas tem tipos que revertem assim mesmo. Tá. Bom, então, para esses tipos assim mais brandos, agora, se a pessoa está sentindo com maior intensidade, ela não deve deixar para depois, ela deve ser rapidamente... Deve rapidamente procurar uma emergência, um pronto-socorro, para tentar fazer um eletro para o médico de lá ver se o que ela está tendo, se é uma coisa mais grave ou não, para tomar as medidas necessárias. De um modo geral, o tratamento, ele é simples ou é uma coisa complexa? Existem arritmias que a gente consegue, que é o que eu falei, tem arritmias que a gente nem trata, tá? Arritmias de coração normal, ou essas batidinhas diferentes que a pessoa nem sente, a gente não trata, não faz nada. Aquelas que ficam muito lentas, dependendo da faixa etária, tudo, e se a pessoa não está usando remédio nenhum, o tratamento é marca-passo. Aquelas que são muito rápidas, que aceleram demais, dependendo do tipo, hoje em dia a gente consegue entrar lá dentro do coração, tipo um cateterismo, só que cateterismo do coração é para ver veia entupida, esse aqui é para ver parte elétrica, a gente chama estudo eletrofisiológico. Consegue entrar lá dentro e destruir aquele fiozinho a mais que tem na parte elétrica e a pessoa fica curada. Então tem hoje em dia várias formas de tratar uma arritmia. Doutor, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente no programa. Já é muito obrigado.